Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Eclesiastes 3, no capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 1. Eu sei que... Não, desculpe. É do versículo 1 ao versículo 8. Até o versículo 8 se chama ato falho, né? Mas nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 8 e vamos falar essa porção da palavra. Diz assim, Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque é mais uma oportunidade que nos dá, ó Deus, chegarmos até a Tua casa, junto com nossos irmãos, Senhor, e podermos participar do louvor, da adoração para aquele que é digno de receber essa adoração. E o nome desse Deus é o Senhor Jesus Cristo, que nós louvamos e bendizemos pela presença do Espírito Santo aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, falar em cada coração, abençoar cada vida, Pai. E eu sempre digo que eu venho para casa, eu sou sempre com uma expectativa. A minha expectativa não está nos homens, mas está na Tua presença. E como Tu és fiel, Tu disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu farás presente. Então coisas lindas vão acontecer nessa noite. Assim eu creio, assim eu oro, assim eu determino, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Glória a Deus, glória a Deus. E o tema é esse, né? Há tempo para todas as coisas, muito dentro desse assunto. E eu observo algumas coisas dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, porque todos nós já ouvimos alguém dizer assim: se eu tivesse feito isso antes, né? São algumas frases, agora já é tarde demais. Às vezes a pessoa fala: poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse aplicado esse esforço, mas agora a pessoa até diz: agora é tarde. É uma ideia que as pessoas têm, é uma questão de tempo. A outra frase que eu observo é: como eu gostaria de ter aproveitado mais esse momento com a minha família. É outra coisa que eu já escutei, né? Escutei um senhor muito próximo e ele amava muito sua esposa e viveram para mais de 50 anos juntos. E um dia, quando ela veio a falecer, faleceu primeiro do que ele, ela disse assim: poxa, porque eu não aproveitei mais? Ele aproveitou bastante, mas parece que viveu mais de 50 anos com ela. Mas eu não esqueci essa frase, quando ela disse: poxa, eu podia ter aproveitado mais, podia ter passeado mais, mas as tarefas, né, as obrigações que lhe foram imputadas, ele sentiu que esse tempo foi perdido. Essa pessoa foi meu avô, uma pessoa maravilhosa. Nós perdemos o pai muito cedo, e ele, além de cuidar da sua esposa, os filhos já estavam crescidos, né? Mas os netos ficaram sem pai. Então, isso foi pai-avô, né? Então, não foi aquele avô do aproveitar, mas foi um pai-avô e um avô-pai, porque ele ajudou muito a minha mãe. E ele viajava, ia para São Lourenço, naquela época, passeio ia para São Lourenço. Aí ia para São Lourenço, curtia, mas eu lembro, viveu 50 e poucos anos, e ele curtia muito a minha avó. Eu lembro que foi o David, né, que falou, quando o David, a Jaqueline, na hora que estava falando sobre casais, e teve uma hora que falou de sentar-se à mesa, né? Esse momento de sentar à mesa, porque você olha no olho um dos outros. Eu lembrei, naquela hora que estava comentando isso, eu lembrei muito do meu avô, porque ele saía do culto, mesmo quando saía à tarde, ele conversava muito com a minha avó. E quando ele chegava do trabalho, ele era policial, escrivão da Polícia Civil, e aí o que ele fazia? Ele chegava, sentava, a minha avó já ia preparar o jantar dele, aí ele sentava, aí ele botava um feijão, primeiro o feijão, amassava bem o feijão, aí empurrava o feijão e botava uma farinha. Aí deixava aquela farinha ali, aí botava o arroz,
Aí minha avó botava a proteína que fosse comer, e ali ela sentava, e ali eles batiam um papo, horas. E a gente aprendeu muito isso com ele, né? Aproveitando esse tempo. Então, ele não perdeu tempo, né? Ele soube aproveitar, mas mesmo assim, fazendo todo esse coisa, deixando esse exemplo para nós, né? E nunca conversava coisa para entristecer, ou um problema que houve aqui ou ali. Ele sempre falava algo interessante, algo bom, e a gente foi aprendendo isso, mas ele chegou a falar, poxa, eu poderia ter aproveitado mais. E a gente, às vezes, né, precisa observar isso, às vezes, dentro da família. Porque a palavra de Deus diz há um tempo para todas as coisas, e às vezes nós estamos perdendo tempos importantes, tempos que são preciosos, de você curtir a sua esposa, curtir o seu marido, curtir o seu filho, né? Curtir o passeio. Às vezes a pessoa vai passar e não curte o passeio, né? Fica preocupado com a atenção do amanhã. Então, a palavra diz, há tempo para todas as coisas. A hora que a gente para um pouco e observa isso. Então, essa frase que eu coloco é dentro desse aspecto, né, familiar. E outra diz assim, eu deixei o tempo passar e não me preocupei com o meu futuro. É outra coisa que também já escutei, né? A pessoa fala, poxa, passou o tempo e eu não me preocupei, em arranjar uma pessoa para me casar. Né? A gente que é pastor escuta muitas coisas, né? Então, eu já tive essa informação comigo. A pessoa falando, poxa, passou-se o tempo, já estou com mais de 50 anos, só trabalhei, e hoje eu não tenho uma família. Então, amados, que você tenha uma família, dá uma glória a Deus aí. Você que tem um filho, dá glória a Deus, né? Você, pelo menos, esse tempo você soube aproveitar, né? Porque parece umas coisas bobas, por isso você tem que valorizar. Quando você começa a observar o que Salomão, né? Ele não era novo aqui. Salomão, para quem não conhece, pode ser que alguém esteja escutando, nunca ouviu falar de Salomão, mas Salomão, ele foi filho de Davi, um dos filhos de Davi, aonde Deus determinou que ele seria o rei, ele ia herdar esse reinado. Então, Salomão, já com uma certa idade, ele experimentou muita coisa. Ele experimentou riqueza, poder, sabedoria. Então, ele teve muita experiência. Quando ele fala sobre isso, ele não estava novo, não. Ele fala com a propriedade. Quando ele vai falar sobre tempo, ele vai experimentar coisa e ver que essa questão do tempo, às vezes, a gente perde. Ele, com todo o conhecimento, todo o poder que ele teve, e o reinado dele muito conhecido, mas ele vai falar que essa questão do tempo a gente tem que ter cuidado. Porque a nossa vida é muito rápida, não é verdade, irmão? Você lembra dos teus 15 anos? Dá saudade? Dá saudade. 15 anos é uma data, mesmo para os homens, é uma cidade gostosa. A gente não faz aquela festa das meninas, né? Mas na minha época, os jovens faziam festa de 15 anos. Mas era uma bagunça, irmãos. Era trote, era uma porção de coisa que a gente fazia. Das meninas, não, era mais bonitinho, né? Mas não passou rápido. Uns já chegaram aos 30, não precisa levantar a mão não, para ninguém ficar acanhado. Uns já chegaram aos 30, uns já passaram. Mas parece que foi ontem. Ontem que a gente fez. Ah, Jesus. Mas parece que foi ontem que a gente teve esse detalhe. Então, Salomão, ele refletir essa experiência que ele teve e repassar. E ele escreve isso. Então, a palavra de Deus aqui, isso nos ensina que não é a pressa que resolve a vida, mas o alinhamento. Às vezes a gente corre muito e esquece coisas importantes. A gente já vai na vida e vai esquecendo coisas importantes. Isso também traz a questão da ansiedade, né? Porque a gente está aqui, tenho tomado muito cuidado com isso, a gente aprende. A vida é importante a gente aprender com ela. A gente tem que aprender, você não pode achar que já sabe tudo. Você tem que aprender aonde você está gastando o seu tempo, né, e perdendo a oportunidade daquele momento presente. E, né, é um presente, viver o hoje é um presente. Então a gente tem que ter esse cuidado, para que a gente possa aproveitar muito. E a salmista, o Salmo 139, versículo 16, olha o que a palavra de Deus fala aqui. Diz assim, os teus olhos, Salmo 139, versículo 16, eu falei, Salmo 139, versículo 16 diz assim, os teus olhos, vamos ver se está na mesma versão, tá? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Sabe que a palavra do salmista está falando aqui? Que antes mesmo de você existir, Deus já tinha determinado todas as coisas para você. Deus já determinou o seu tempo, a sua, as coisas da sua escolha. Claro, tem o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio. Deus vai respeitar isso. Mas Deus alinhou, preste atenção, Deus alinhou na sua vida tudo aquilo de bênção para a sua vida. Quando a gente fala que o plano de Deus são maiores que o nosso, que Deus tem planos de bênção para a nossa vida e de paz, é porque Deus alinhou isso. Só que na nossa escolha, nascemos, ao nascer, a gente vai aprendendo, vai conhecendo a vida, e a gente vai fazendo escolhas. E essas escolhas não é que Deus determinou, Ele respeita. Mas a palavra de Deus diz que, escrito nos teus livros, antes de existir, estão todos os meus dias. Então, o Senhor tem um projeto para você maravilhoso, amém? Então, o que eu preciso entender? Não é eu me apressar, eu me distrair, eu preciso voltar a minha mente para Deus, para que esteja alinhado no propósito dele. Aí eu começo a dar certo. É aqui que a gente começa a ter uma vida abençoada. Por quê? Porque sempre na vida vai ter uma bifurcação. Já repararam isso? Uma bifurcação? É um sim ou não? É uma escolha? É para cá ou para lá que eu vou fazer? E às vezes a gente, na nossa caminhada, aí você pode ver dos 15 anos para cá, já que eu botei essa data, dos 15 anos para cá, quantas coisas quando você decidiu, e aí você viu, não foi bom. A decisão foi uma decisão, mas na hora da caminhada você foi, poxa, não foi a melhor decisão. Às vezes, e tem situações, e foi na própria faculdade. Quantas pessoas escolheram fazer uma faculdade, pensavam que era aquela, não pararam para estudar as suas aptidões, e depois ele para no meio do semestre, há 2 anos depois, e se perdeu um tempo. E a gente até, esse tempo de reflexão é importante. Se há tempo para todas as coisas, é preciso entender que é um tempo de reflexão também. É um tempo que a gente para refletirmos o que nós vamos fazer. Deus já determinou algo bom para nós. Eu nem vou entrar em profundidade nisso, mas Deus já determinou as melhores escolhas. É assim. Pastor, você está fazendo que Deus, aquilo que Ele escreveu para mim, no meu livro, que escreveu para a minha vida, Ele só escreveu coisas boas, mas só que Ele vai respeitar na caminhada, na hora da decisão, que lado nós vamos escolher. Se nós escolhermos daquilo e orar, por que nós escolhemos errado? Porque não pedimos e não alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, o tempo é perdido e a gente não entende que esse tempo perdido é prejudicial. É na hora que a gente fala, quanto tempo eu já perdi, quantas coisas eu poderia ter feito. Hoje poderia estar ganhando muito mais. Hoje a minha empresa, falando em finanças, hoje a minha empresa poderia estar crescente, mas não está porque eu tomei uma decisão errada. E naquele tempo da decisão, eu não parei. E aqui eu falo para nós que servimos a Jesus. Nós que servimos a Jesus, a Bíblia é regra e fé para os cristãos. Quando a gente fala de salvação, nós estamos falando oportunidade de outros também poderem entrar nesse alinhamento. Mas nós que já somos de Cristo, nós temos que buscar sempre o quê? Estarmos alinhados com a vontade de Deus. Para que a gente, quando falar que sabendo que a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Na sequência é agradável e perfeita, mas não há problema. Boa, perfeita e agradável. Né? Não há problema, mas essa é a vontade de Deus. E eu preciso alinhar essa vontade de Deus. Então, pastor Pedro, eu não posso trazer aquilo que já foi passado, porque eu não tenho condições, ninguém tem condições de pegar o passado e resolver o passado. A gente não tem mais. Aquilo que nós falhamos e nos prejudicou em termos financeiros, às vezes em termos emocionais, né? Em termos de decisões que poderia ser uma escolha melhor. E aí fomos pegar orientações, e pegamos orientações, é bom. A palavra de Deus diz que na multidão do conselho há sabedoria. Então, quando ele fala multidão de conselho, é que você possa escutar os conselhos, e aí, com os conselhos, pedir a Deus de direção para que qual dessas ideias vai ajustar no alinhamento com Deus. Consegue entender isso? Eu estou com... A palavra de Deus, ela não vai contra ela. Na multidão de conselho, a sabedoria, eu estou em dúvida. Porque eu tenho um tempo e eu preciso resolver nesse tempo presente algo que eu posso melhorar o meu futuro. O futuro eu posso mudar. O amanhã eu posso mudar. Mas eu preciso, para acertar esse amanhã,
eu preciso alinhar com a vontade de Deus, porque já está escrito o que Ele quer para a minha vida. Mas Ele vai respeitar o quê? Algo que é muito importante, que é o meu livre-arbítrio. Ele vai respeitar, e Deus respeita. Então, o que eu preciso fazer? Escutei os conselhos. A disse uma coisa, B disse outra, e C foi quase parecido. E aí eu alinho isso, primeiro, as minhas ideias. E eu falo, poxa, eu acho que o melhor é esse. Agora, toma decisão? Não, porque o meu tempo não pode ser perdido. Porque há tempo para todas as coisas. O tempo da decisão é importante. O tempo de você dar a caminhada para o teu futuro e ter respostas abençoadoras não está em você apenas falar que vai ser bom. Não está apenas dizer que fevereiro vai ser um mês tremendo. Não adianta eu só falar, esse ano as portas vão ser abertas. Não, eu preciso alinhar esse tempo com Deus. Porque não é a minha pressa, não são os meus questionamentos, que eu mesmo respondo. Pastor, Deus não deu inteligência, deu capacitação. Mas a sabedoria vem do Senhor. Você tem que unir inteligência com sabedoria. E pedir a Deus para te dar sabedoria para que haja realizações perfeitas. Porque se o objetivo é que a sua alegria seja completa, já ouviu isso na palavra de Deus? Deus quer que a sua alegria seja completa, não seja pela metade. Tá bom, já viu? Pessoas falam assim, tá bom, né? Não é bem isso, mas não é assim que Deus quer a nossa resposta. Deus quer assim, foi do jeitinho. Deus agiu, foi tremendo. Aí você se alegra de completo, porque você viu que a decisão, quando você pegou as multidões de conselhos, você pegou e falou, Senhor, qual é a melhor resposta? Qual é a melhor direção? O que eu preciso fazer? Esse mês eu não posso perder tempo. Esse 2026 não pode. Há tempo para todas as coisas. Então há tempo também de eu buscar o seu aconselhamento. Porque se nós não buscarmos de Deus o aconselhamento, Deus ele não vai te puxar pela orelha, ele só vai dizer, você não está entendendo o que é ser filho. Hoje a Bebel trouxe uma palavra maravilhosa pela manhã, e ela estava contando a questão de ser filho. É filho e ponto. Eu gostei que ela falasse assim, é filho e ponto. Entendeu? Acabou. Né? Aí ela deu o exemplo de uma nenenzinha, e falou, aquela neném é filho desse pai e dessa mãe. O que ela vai fazer para frente é o desenvolvimento dela. Aí ela chega e fala para a igreja, olha, você é filho de Deus, é filha de Deus. Amém, igreja? Amém? Então, ponto. Acabou. O que vai acontecer à frente é o desenvolvimento. Então, Deus espera a gente como filho, entenda que há tempo para todas as coisas. É o tempo de buscar a Deus para alinhar a vontade dele com a sua e a sua com dele, não exista. Não está acontecendo. E aí a gente perde aí. A gente lê as coisas e não traz para nossas vidas. Há tempo para todas as coisas. Não, Deus está falando através de um homem que teve uma experiência com Deus, não é um menino, é um senhor já, que pôde refletir e disse as decisões, e aí chega, quando as decisões não são tomadas corretamente, fala, tudo é vaidade, porque passa a ser só emocional. Aí depois você fala assim, não era bem isso, até consegui, mas eu consegui. Quantas pessoas conseguem tanta coisa que trabalharam, e depois falou, mas eu não vivenciei a minha família, eu não vivenciei o tempo com meu filho, eu nunca joguei bola. Eu estava passando na Praça Xavier de Brito, que eu moro ali ao lado, e achei muito interessante com aquele pai, com o menino, devia ter ali uns 7 anos, a mãe sentada e o pai com a bola e jogando bola com o filho. E aí ele jogava a bola para o filho todo feliz, porque aquela bola subindo, e o pai que jogou, aí ele pega, não consegue nem controlar a bola direito, que é garoto novo, né? É difícil, né? Quando está aprendendo, mas ele estava feliz, aí aquilo me chamou a atenção. Aquele tempo de qualidade. Então, a gente tem que começar a observar o tempo de qualidade que nós estamos tendo, para que a gente não pare e depois fala, poxa, a gente não aproveitou isso. Essa frase, ela não pode mais continuar no nosso vocabulário. Amém? A gente tem que dizer, não, cada tempo eu tenho que colocar o Senhor, por isso esse mês de fevereiro vai ser uma bênção. Você concorda comigo? Amém, glória a Deus. Então, Deus controla os tempos e não o homem, né? Aqui tudo, Deus controla os tempos, não o homem. Tudo fez Deus formoso no devido tempo. Isso aqui no versículo 1.
Está aqui, ó. Versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, né? Está lá no 11, Certamente, não, 3:11. Não, agora eu estou no Eclesiastes, tá bom? Eu não falei para ela, e ela estava no Salmo 39 que eu estava falando. Voltando ao Eclesiastes, 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no devido tempo. Deus não atrasa, Deus não trabalha atrasado, irmão. Nós não falamos disso? Nem adiantado, ele trabalha no tempo perfeito. E a gente tem alguns exemplos disso. Vocês lembram de Daniel 2:21? Em Daniel 2:21, vamos botar Daniel 2:21. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Aí os irmãos vão aqui pregando comigo, né? Ministrando comigo. Daniel 2:21. Olha o que Daniel vai falar. Ele muda as épocas e as estações, está falando de tempo. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Diante de um problema que houve, os irmãos sabem dessa história, que diante de uma situação difícil que Daniel e seus amigos e aqueles sábios, porque ele foi considerado um homem sábio, Daniel, e por causa disso, quando o rei teve um sonho, não puderam revelar, e passou um decreto que eles seriam mortos. Ele pediu, olha o que ele faz, ele escuta, chama os amigos, olha aí, conselhos, chama os amigos, escuta a situação, olha como a palavra vai se ligando. Na multidão de conselho, a sabedoria. Ele fala com seus amigos, e aí eles conversam, eles chegam a uma conclusão, sabe a melhor coisa que a gente tem que fazer? Orar. Então, ele fala, vamos alinhar esse problema, e vamos colocar diante de Deus para alinhar o desejo que Deus tem para nós. Será que Deus quer que a gente morra agora? Você entende qual era o problema deles? Era a morte. Ele falou, será que é isso que Deus quer para nós? É o tempo de a gente morrer? É o tempo de a gente parar agora? Ou Deus tem um propósito conosco? Vamos orar. Porque se Deus der uma resposta, a gente sabe que o propósito de Deus é a gente morrer agora. Então a gente precisa de uma resposta. Ele foi orar. Quando ele foi orar, houve uma resposta de Deus. E aí Daniel vai falar isso. Deixa eu lá. Daniel vai falar essa palavra de 2:21, né? Ele muda as épocas, estações, destrona reis, estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então ele precisava de uma resposta, e Deus deu a resposta. Você precisa de uma resposta? Você precisa de algo que está no seu coração? Há um tempo determinado, eu preciso resolver algo. Hoje a Patrícia estava contando um testemunho aqui, a pastora, quando perguntou, ela disse, eu recebi uma resposta de Deus a respeito da questão da justiça. Já falou ali rápido, eu pude escutar. Quando foi falado que Deus pode resolver o problema com os juízes. Foi mais ou menos isso que ela falou. Foi uma pregação que foi colocada e que Deus pode determinar algo com o juiz. E ela recebeu a bênção, mas já disse, foi a minha mãe. Foi uma resposta de Deus na justiça. Então, o tempo de Deus, Deus estabelece tempo, não tem juiz, não tem presidente, não tem ninguém que possa impedir quando Deus determina o tempo. É isso que o Daniel está falando, o tempo que ele determina é o Senhor. Aí a gente fica preocupado, como isso vai ser resolvido? Confia no Senhor, a resposta virá esta semana, amém? É determinar. A palavra tem que gerar em nós o quê? Fé. Glória a Deus. Às vezes Deus não está dizendo não, Ele está dizendo apenas o quê? Não é o tempo, espera um pouquinho. Tem coisas que Deus vai falar, espera um pouquinho, né? Eu posso dar o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei, lá em Samuel, quando Samuel recebe uma ordem de Deus, ele disse, é tempo. É o tempo de, olha, e o tempo para ungir era aquele, mas não o tempo para assumir. Isso a gente aprende muito aqui. Poderia abrir uma pregação com isso aqui, uma outra palavra. Mas dentro da ideia que nós estamos passando, a coisa que Deus vai determinar para a sua vida, vai liberar uma promessa, mas não é para agora. Deus determinou algo para você, e ele fala assim, eu vou fazer isso na tua vida. E eu já liberei a bênção sobre você. E aí você tomou posse. Mas só que não era agora, tem que esperar um pouquinho. Se Davi tomasse a posse, agora estava morto. Saul acabava com ele. E no tempo certo, Davi foi levantado rei. Então, se tem uma promessa, espera, porque esse tempo certo vai chegar. Amém? Creia nisso, né? Creia nisso. Há um tempo que precisamos esperar, há um tempo que a gente tem que saber o que Deus quer fazer e Ele vai fazer.
Agora também a gente observa aqui, do versículo 2 ao versículo 8 do Eclesiastes 3, Salomão vai falar desse contraste, né? Ele vai falar aqui, há tempo, eu vou ler aqui do primeiro, aí depois a gente vai do restante. Ele diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí vai começar a falar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Aí vai falar, é tempo de chorar, é tempo de sorrir, não na sequência aí. É tempo de guerra, é tempo de paz, quer dizer, há um tempo de guerra, há um tempo de trégua. E aí, por que Deus me deu essa palavra dentro dessa semana? Porque eu estava pensando em família. Eu estava pensando sobre família, e nesse pensar em família, eu falei, tem pessoas que fazem tempo de guerra todo dia dentro de casa. Foi isso que começou a vir falar sobre tempo. Aí eu comecei a pensar, Senhor, tem pessoas que não sabem trabalhar dentro da família. É guerra o dia inteiro, já chega guerra de manhã, guerra de tarde, guerra, não tem trégua. Deus diz, é um tempo de, às vezes, precisamos entrar num diálogo mais forte, mais, né, de mais necessidade, mas não pode ser o tempo todo, ninguém aguenta isso. Aí diz, há tempo de tréguas também, há tempo de paz. Então, que a gente aprenda com a palavra de Deus, que a nossa casa, que é casa de paz, precisa ser casa de paz. A gente não pode levar o tempo todo, porque a pessoa que trabalha assim, ela vai trazer para o ambiente que ela for essa guerra. Porque ela está o tempo todo com a mente em guerra. E a palavra diz, há tempo de guerra, há tempo que você precisa se levantar, se posicionar, mas há tempo de paz também. Porque isso ajusta o nosso emocional. Amém, igreja? Isso ajusta o nosso emocional. Então, você precisa ver isso. Existem estações diferentes na nossa vida, né? E Salomão fala sobre isso. Existe um propósito para cada estação. E glória a Deus por isso. Há um tempo de calar. Né? Há um tempo de calar e tempo de falar. Né? O tempo de chorar e sorrir estava ali no versículo 4, tá? O tempo de calar está lá no versículo 7, na segunda parte. Tempo de calar e tempo de falar. Olha, eu fui lá em José. Lá em Gênesis 37, acontece, todos conhecem essa história de José, mas eu quero falar um detalhe de José. José era um menino que Jacó tinha um carinho por ele, porque foi da pessoa que ele mais amava. E era o mais novo. Então tinha um carinho com esse garoto, imagina, né? Já na velhice, ter aquele menino, foi uma alegria muito grande. Chega um tempo, né? Eu não vou ler agora não, pode botar. Depois você pode botar. Aí chega um momento que Jacó estava tão feliz que Jacó deu uma túnica para José. Lembrei esse detalhe, né? Eu estava conversando com a Débora, aí a gente falava isso. Aí Jacó deu uma túnica para José. Só que a túnica tinha um significado. A túnica falava de algumas coisas, eu até anotei aqui, ela falava do favoritismo do seu pai, simbolizava o favoritismo do seu pai, né? Jacó. A primogenitura. Isso, olha bem, o propósito divino sobre sua vida, sobre a vida de José. Então representava aquela vestimenta, né? Aquela túnica colorida, representava honra, autoridade e distinção entre os irmãos. A túnica já falava, já expressava algo. Sem falar nada, vestir aquela túnica simbolizava honra, posicionamento, né, sobre os irmãos. A palavra de Deus, nós não vamos ler, a palavra de Deus diz que os irmãos fizeram o distanciamento de José. Eles fizeram o distanciamento, porque eles entenderam o que aquilo significava. Agora, onde está o problema? A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de ficar. Jacó está ciente disso, porque ele deu uma capa que tem uma representatividade. Os irmãos entenderam. E tinha o irmão mais velho. Quem tinha o direito da primogenitura era o mais velho. E o pai dá um posicionamento visual para o irmão mais novo. Um posicionamento de honra. Mas aí, olha só o que acontece. Passa uns dias, não sei, não pode ter sido outro dia, com a história não fala outro dia, mas aconteceu um fato. José teve um sonho. Ele teve um sonho maravilhoso. Então ele sonhou que o sol e a lua e as estrelas se posicionavam diante dele. E ele não aguentou.
Ele ficou com aquilo, acordou. Gente, eu quero contar um sonho para vocês. Uma vez, eu sonhei com coisa maravilhosa. Olha, foi mais tremendo. Sabe aquele irmão que quer contar e ainda quer fazer? Foi tremendo. Foi algo assim dos céus. Olha, eu sonhei o sol, a lua e as estrelas, tudo se postando. Rapaz. Os irmãos já estavam distanciados. Agora eu estou um ciúme. A palavra de Deus diz que entrou o ciúme, a inveja no coração deles, que aquilo tornou-se... Aí se você botar ciúme, inveja, vai entrar ira, entra tudo. Mas sabe por quê? Porque José falou fora do... Então a gente aprende uma coisa aqui, né, irmão? Se há uma promessa, se já estão vendo de forma simbólica que algo está acontecendo, acompanha aqui comigo. Alguém já está vendo que de forma simbólica e visual está acontecendo algo na sua vida. Deixa eles verem. Fica calado. Fica quietinho. Porque para não atrapalhar a tua vida. Porque ele falou, todo um problemático aconteceu na vida dele. E quase que ele foi morto. E se o Senhor não fosse com ele estava morto. Né? Porque os irmãos só não mataram ele porque o irmão mais velho falou, não mata. Não mata o garoto. E tentava tirar ele lá do buraco ainda. Mas quando viram, já tinham vendido, aí Deus entra, porque o Deus da promessa, ele vai cumprir a promessa. Amém? Deus falou que vai acontecer, mas não atrapalha aquilo que Deus falou. Há um tempo, pode ser, Deus não está falando, não. Deus está falando o quê? Espera. Deus está falando, espera. Fala para o seu irmão, Deus está falando, espera, meu irmão. A promessa já está liberada. E fala assim, e não fala nada. Diga a ele, não fala nada. Se a bênção já começou a brilhar na tua vida, fica calado. Fecha a boca. E aí eu também vou para Esther, que é um outro texto, está lá em Esther 7, 5 a 6. Vamos ler esse texto, né? Totalmente diferente de José, Esther já trabalhou diferente. Esther, capítulo 7, versículo 5 e versículo 6. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Esther respondeu, o adversário e inimigo é Amã, este ímpio. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Olha só, esse é o 7, 6, até o 6, está aí. A história de Esther todos conhecem, né? Ela foi levada à rainha, teve todo um preparativo, depois essa história é muito linda, tem muito ensinamento aí, mas chegou um momento que um tal cidadão Amã não gostou de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, e com a raiva que ele ficou de Mardoqueu, ficou com a raiva com o povo de Israel todinho. E ele não queria só matar Mardoqueu, chegou um propósito que queria matar todo mundo que fosse dessa linhagem de Mardoqueu, e era o povo de Israel. Quando isso soube, a palavra de Deus diz que Mardoqueu, né, houve ameaça, e agora Mardoqueu avisa a Esther o que estava acontecendo, ela entra em oração, e há um propósito no coração dela, ela pede para que todos jejuem, ela vai jejuar, vai orar, porque ela precisa se apresentar ao rei Xerxes, mas tem um rito, e ela precisa quebrar esse rito, quebrar agora perdi a palavra, mas quebrar esse ritual, obrigado, esse ritual, quebrar esse ritual. Então ela precisava da graça do Deus de Israel, ela orou, ela foi lá, teve graça diante do rei, e o rei disse, pode pedir o que você quiser, até a metade do reino. Até a metade do reino. Olha que coisa boa, né? Já pensou, seu marido fala assim, você chega lá, a pessoa, amor, pode pedir o que quiser, eu só quero o cartão de crédito, amor, só o cartão de crédito. E deixa eu ficar uma semana com ele. Oh, já pensou? O rei Xerxes falou, pede a metade do reino, você pode pedir um cartão por uma semana, né, irmã? A pastora gostou, O amor, né? Aí ela não falou nada, olha aqui. Ela estava sabendo, ela podia chegar, Xerxes, deixa eu falar uma coisa para você. Amã está tentando matar o meu povo, pronto. De repente, aquilo não daria o resultado esperado. Porque Amã era um homem inteligente. Ele poderia mudar toda a situação e falar, nada disso, que é isso, acabou. E depois matar o pessoal. Então, olha o que a gente está aprendendo. Um falou,
Deus proveu a resposta ao longo de um tempo. Teve que esperar só porque falou. Às vezes a gente tem que esperar um ano mais. Você quer esperar um ano mais? A promessa estando aí pertinho? Aprende aqui. Há um tempo para todas as coisas. De repente ele falou, é esse ano que é a tua bênção. Mas fica calado. Aí a rainha Esther ficou caladinha, ficou na dela. Aí ela falou, não, eu queria fazer um banquete para o rei. É só um banquete. Eu queria preparar um banquete para você. Mas eu gostaria que você chamasse a Amã. Ela já, ó, caladinha. É isso? Manda falar a Amã que a rainha quer um banquete. Veio, o banquete, tiveram um banquete, foi maravilhoso o banquete. Aí ela falou assim, rei, gostaria de fazer mais um pedido. Pede a metade do reino. Fala, pede metade do reino. Cartão de crédito outra vez. Porção dobrada, né? Porção dobrada. Aí, sem limite, né? As mães estão falando aqui, sem limite. Aí ela fala, não, eu gostaria de outro banquete. E que a Amã viesse também. Só que nesse intervalo, o rei Xerxes teve um sonho. E aí começa todo um processo, né? E aí ele observa que acontece o detalhe de Mardoqueu, desses detalhes todos. E aí ele preparando já, e todo Amã, todo gaboso, porque esse sonho até foi, eu creio aqui, se eu não estou um pouquinho antes, mas Amã, a história nos fala que Amã ficou tão, poxa, estou sendo convidado, aí já preparou a forca logo de Mardoqueu, né? Preparou a forquinha dele, falou, eu já estou há 5 Xerxes, a rainha me chamando, eu estou bem. Só que ela está calada, esperando o tempo certo. Há tempo para todas as coisas, há tempo de calar-se e há tempo para falar. Eu estava esperando o tempo certo para falar. E aí sim, ela deu aquele tudinho, aí ela vai falar que alguém, um inimigo do povo de Israel, estava tentando matar o seu povo. Aí ele pergunta assim, ele está, olha, no banquete, ele está lá comendo, já pensou? Aquele carneiro gostoso assado com hortelã, para quem gosta. Então, aquele hortelãzinho em cima do cordeiro, que coisa maravilhosa, geleia, aquela geleia de hortelã. Ô, meu pai do céu, depois vocês podem me convidar, porque eu vou com vocês. Aí, está ali comendo aquele carneiro gostoso. Aí ela falou, Amã, eu acho que ele deu engasgou com a cordeiro. Eu? Ei, você, Alexandre, eu? E aí, o que acontece? Ela falou, e aqui, na hora que ela fala certo, a palavra de Deus diz que o rei Xerxes toma uma posição, e aí a coisa começa a acontecer. O rei Xerxes sai daquela sala já chateado. Aí a Amã vai lá tentar resolver com Esther. A coisa ficou pior. Porque quando ele tenta resolver com Esther, ele não sei se ele caiu, se ele pisou na roupa, ele caiu quase em cima da Esther. Olha só, ele vai cair quase em cima da Esther. Quando o rei Xerxes volta, ele vê a Amã em cima da esposa dele, da rainha. Aí alguém chegou, olha como Deus faz. Na hora certa, Deus começa a agir. O inimigo vai cair por terra, meu irmão, prepara. Porque se você está aí ligadinho com o Senhor, o inimigo preparou uma armadilha e você está calado. Não vai me destruir não, mas eu vou te pegar na hora certa. A palavra vai vir para fazer o impacto. Aí alguém chegou, rei Xerxes. Esse tal cidadão Amã aí preparou uma forca aí para Mardoqueu. Ele foi para Mardoqueu, coloca ele lá na forca. Então, amado, se Deus fez uma promessa, a primeira coisa, já começou, vamos para a primeira etapa, começou a ter aparência, algo visual, fica calado. Ih, irmão, está sendo uma bênção. Não fala o que quer, não. Não fala, não. Ainda não está na hora de falar. Né? Aí daqui a pouco, na hora certa, você vê, Deus abençoou. Aí você, glória a Deus, outros vão falar glória a Deus. Aí, mas se a coisa precisa ter uma determinação, rapaz, não fala. Porque Deus precisa trabalhar todo o aspecto da sua volta para que o inimigo caia por terra. Porque o inimigo tem também astúcia. Ele sabe trabalhar. Ele sabe mudar a situação também. Então, por Deus fala, fica calado. Você está aprendendo aqui? Fica calado. Porque na hora certa, quem vai para a forca é o inimigo. Deus vai tirar
o inimigo da tua frente e a sua família vai ser abençoada, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, sabedoria viver esse tempo presente. Eu vi um artista uma vez fazendo uma poesia. Eu gostava até muito dele, não sei o nome dele. Ele era muito engraçado. E ele uma vez fez uma poesia sobre o presente. Presente, o hoje. E aí ele vai contando, depois ele fala, e o hoje é um presente. Aí no final ele fala sobre isso. Mas é uma verdade, a gente tem que ter sabedoria para viver esse presente que é o hoje. Né? O Salmo 90, versículo 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então nós não temos esse controle sobre o tempo, mas precisamos ter responsabilidade como usá-lo. Eu não tenho controle sobre o tempo, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, eu não sei. A palavra de Deus diz que eu não posso nem garantir o que eu possa fazer amanhã, mas eu, por fé, posso dizer, se Deus assim quiser, amanhã farei isto, amanhã farei aquilo, amém? Então, se Deus quiser, nós vamos viver essa semana toda, amém? Esse ano vai ser de vida e não de morte, amém? Vai ser de cura e não de doença, amém? Vai ser de libertação e não de opressão, amém? Vai ser de filhos abençoados e todos aprovados em nome de Jesus. Será portas abertas, amém? Não portas fechadas, porque o futuro nosso está no Senhor e ao tempo certo vai se cumprir. E nós vamos contar isso esse ano. Mas por quê? Nós estamos alinhando o nosso pensamento, aquilo que é importante para nós, dentro daquilo que Deus quer. Eu gostei também de uma frase, né? E daqui a pouco eu vou falar, mas eu quero ler Mateus 6,34, que também é muito conhecido, né? Esse texto. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vou pegar aqui, que eu gosto de fazer isso, porque eu sou uma pessoa que quando alguém prega, eu presto atenção. Eu sempre fui assim, eu fico olhando para a pessoa. Tem gente que nem gosta de olhar para mim, que eu fico com o olho fixo. Fito, né? Ali, olhando. Mas eu, na verdade, eu não estou ali tentando fazer nenhuma reprovação. Eu estou tentando comer o máximo de alimento para ficar algo no meu espírito. Teve algo que a Bebel falou hoje, que eu gostei muito, né? Eu tenho aqui. Porque a preocupação, as dificuldades sempre vão ter. E ela deu o exemplo da areia, né? O povo, quando ela falou em areia, eu já fui para a praia, porque a areia eu só conheço em praia, nunca fui a deserto. Mas é mais fácil você andar na areia molhada do que na areia fofa. E a areia desse povo é areia fofa. Então, eu realmente fiquei pensando. Eu imagino a pessoa com criança, com gado, com não sei o quê, andando naquela areia fofa, com sol, não devia ser fácil. E aí as dificuldades existem, mas eu gostei de algo aqui, é os 3P, promessa, provisão e presença. Sempre haverá promessa, a provisão e presença do Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não se preocupe, né? Não se preocupe com o amanhã, porque o Senhor, né? Porque basta cada dia o seu próprio mal. Então nós vamos viver o presente. Hoje tem uma luta, mas você já venceu hoje, amém? Domingo nós já vencemos e vamos vencer o restante desse domingo, que até a meia-noite mas pela fé nós vamos vencer até o fechamento do domingo e vamos entrar nessa semana com bênção, porque sempre haverá o quê? Promessa, provisão e presença. Deus vai estar conosco todos os dias, e eu vou pedir a Deus alinhamento para que o meu tempo seja favorável, seja abençoado, e as pessoas vão ver que nossa família são famílias abençoadas do Senhor, amém? Diga, minha família é abençoada do Senhor, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Deus não te chamou para você viver preso no passado, isso é depressão, né? Nós sabemos, para de viver preso no passado. Isso é muito ruim quando a gente fica aí preso no passado, você não vai resolver mais o passado. Por isso nós precisamos sempre aprender que o cristão tem que ir para a presença de Deus. Porque às vezes nós erramos mesmo. Nós falhamos em algumas coisas. Mas precisamos pedir o direcionamento de Deus para que as próximas decisões elas venham acertadas, né? Então, não viva. Se você está deprimido ou em depressão em alguma área, e a depressão são vários estágios, né? Mas se você tem uma linha, um
ponto de depressão, você para e fala, Senhor, eu não posso resolver mais isso aqui. Porque tem pessoas que não conseguem andar e poder ter vitória para frente, um tempo de conquista, um tempo de sorrir, porque é tempo de choro, mas se o teu tempo de choro está muito grande, está errado também. A palavra diz, tem tempo de choro, mas tem tempo de alegria. E cadê o tempo de sorrir? Nós precisamos. Então a gente tem que parar. Senhor, isso aqui está me deprimindo, está me deixando sempre para baixo. Porque eu falei aqui e hoje eu sinto que está emperrado a minha vida para lá, mas o bom do Senhor é que Ele sempre vai trazer solução. Jesus é aquele que traz a resposta. Né? Ele diz, é aquele que diz assim, sai de cena que eu vou entrar e vou resolver. Eu gosto muito dessa frase que eu posso colocar. Sai de cena um pouquinho, Pedro. Deixa que eu resolva essa situação. Você não conseguiu resolver esse passado, mas o seu futuro está nas minhas mãos. Não fica ansioso. Confia. Ah, mas pastor, eu estou passando a luta agora. Então, ao quê? Há 3 P's, não é? A promessa, a provisão e presença. Aprendemos isso também hoje. Então, vamos caminhar. Coloca diante do Senhor, porque eu vou vencer esse dia mal. Porque quando a gente vence o dia mal, a gente sabe trabalhar o tempo. A gente não passa mais a ter medo do tempo. Tem gente que tem medo já do tempo. Eu já passei, eu creio que alguns já passaram com isso. Ter medo do amanhã. Segunda-feira. Quantos têm medo da segunda-feira? Quantos já passaram por isso? Das suas empresas, dos seus negócios? Porque não sabe como vai resolver. Mas a palavra de Deus diz, confia no Senhor, deposita nele essa confiança, nesse dia mal ele vai te ajudar e você vai vencer, e em cada vitória o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então, eu louvo ao Senhor por isso. E por último, eu quero falar o seguinte, nessa parte aqui, ó, há tempo no versículo 2, tempo de nascer e tempo de morrer. Há um tempo determinado para cada um de nós. Olha o Salmo, eu vou bater novamente nessa tecla para o fechamento, no Salmo 119, 16, que eu já li, mas quero voltar a ler. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Há uma coisa que a gente não pode, nós somos seres finitos, no sentido desse corpo aqui. Como espírito, não, nós nos tornamos eternos, entramos na eternidade de Deus. E a gente entende isso, mas você que está me escutando, você precisa entender isso. Nós somos seres que nascemos e por causa de algo que aconteceu com o ser humano, nós entendemos que é o pecado, ele morre, tem uma morte física. Então há um tempo determinado para todos nós. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E aí, quando a gente vai estudando a palavra, eu acho que é Paulo que vai falar, aqui foge um pouquinho, me desculpem, mas o Senhor não vai trabalhar aquele que, porque esse aqui é melhor do que esse vai morrer de um jeito, esse aqui vai morrer de outro. É dentro dessa ideia. Eu anotei aqui, mas eu estou lendo a palavra de Deus assim, estudando muito Paulo, e lembro que ele fala num momento para a igreja. Então não tem essa questão de achar que o justo, ou o ímpio, ou o gentio, cada um vai ser de um jeito. Não, todos nós podemos morrer de alguma maneira que a gente não gostaria. Mas o que Deus nos garante é a salvação, amém? Uma eternidade com Ele. E isso é importante. Então, eu sei que mesmo Deus tendo determinado meus dias, e um objetivo de bênção, de vitória, vai chegar um momento que as coisas vão ficar sérias para mim, porque esse tempo é finito. Mas nós vamos entrar naquele que é alfa e ômega. Nós vamos entrar dentro do alfa e ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Então a gente entra na eternidade dele. Entrar na eternidade, a gente precisa ter a salvação. Foi por isso que nós aceitamos a Jesus. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se daqui eu terei 86 anos. Eu não posso garantir que eu estarei 20 anos aqui pregando para vocês. Eu não posso garantir isso. Também a gente não pode garantir que uma pessoa mais nova vai chegar aos 20. A gente tem visto isso. Mas a palavra de Deus diz, uma garantia te dá a salvação. Ele te dá a vida eterna. Mas a gente precisa entender isso aqui, que a nossa escolha, ela precisa ter uma decisão para o nosso futuro. E essas atitudes, depois a gente fala para as pessoas, aceitem a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Porque Ele vai garantir você entrar naquele que é o alfa e o ômega.
aquele que, se você entendendo isso, com suas atitudes, e nós tivemos essa atitude, teve um dia, um tempo na nossa vida, que o Espírito Santo falou conosco, e graças a Deus a gente atendeu esse tempo. Por isso nós estamos seguindo a Ele. Por isso nós estamos servindo a Jesus. Nós não servimos apenas por aquilo que Ele nos dá. Há uma música até que fala isso, mas aquilo porque Ele é. Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso também, e Ele nos garante algo que ninguém pode garantir. A nossa salvação, a nossa eternidade com Ele. Mas Deus respeita a nossa decisão. Há pessoas como nós que estamos aqui, e algumas outras no mundo, espalhado por esse mundo, que entenderam isso, entregaram a sua vida para Jesus, mas tem outros que não fazem isso. E nas suas atitudes, ela pode até ser muito abençoada, na nossa visão. Ela pode falar, eu conquistei muito, mas a palavra de Deus diz que essas conquistas, desse tempo de conquista, pode ser que ele não passou pelo deserto, pode ser que na vida dele, ele não sabe nem o que é areia. A questão dele sempre foi uma casa muito bem estruturada, muito bem tranquila. Ele nasceu em berço de ouro, como se fala, mas a Bíblia diz que isso tudo é passageiro. O homem é como a relva, né? Que um dia está ali, mas acabou. Então, esse tempo, há tempo de nascer, e aqui eu vou para uma parte mais séria, mesmo sendo uma conclusão, já fechando, há uma coisa séria que Deus está falando para nós. Não se apegue, você diz, não fique preocupado com amanhã, no sentido de o que vai comer, o que vai beber, porque Deus vai cuidar de você nisso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. E essas coisas materiais, Ele vai te acrescentando, porque o mais precioso Ele já conquistou por você, já conquistou para nós. Então, esse tempo de garantia de que nós já temos. E aí a gente tem o quê? Fazer que esse tempo da garantia de salvação, ele possa a gente trazer o reino de Deus para a terra, estabelecer vitória, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja glorificado. Então, a livre escolha, eu digo aqui, o seu é livre para decidir, podendo mudar o seu futuro através das atitudes presentes. E eu quero falar 2 versículos para nós podermos fechar. Deuteronômio 30, versículo 19. Hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolho a vida, para que vocês, os seus descendentes, vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Né? Até aqui. Então, ele estava dizendo assim, ó, há uma decisão, está se falando para o povo de Israel, há uma decisão que você, olha, há um tempo de decisão. Nós temos escolhido a vida no sentido da nossa vida eterna. Nós escolhemos isso. E nós precisamos agora, já que escolhemos o que é mais precioso, que ninguém pode roubar, ladrão não rouba, nem traça pode comer, pode tirar essa bênção maior, mas agora escolhemos a vida, já escolhemos. Essa decisão é nossa. Mas que a gente possa dizer o seguinte, Senhor, eu já tenho um Deus maravilhoso, que me deu a vida. E por que agora, para nós podermos fazer as ligações, por que não colocar nessa parte aqui que ele diz as outras coisas? Se você já buscou o reino e está buscando o reino, por que agora não colocar as outras coisas também diante do Senhor? Por que não colocar? Por que você vai tomar uma decisão de comprar alguma coisa sem colocar a presença do Senhor? Parece uma bobagem isso, mas isso pode mudar toda a tua finança. Por que você decidiu brigar ao momento de pedir a Deus a paz? Para você não brigar, para não fazer a confusão. Você já tem a vida, você escolheu a vida, mas para que não seja só abençoado você, mas seja abençoado os seus descendentes. Seja abençoado a sua casa. Porque tudo que eu faço, de alguma maneira, não estou pensando só em mim, eu estou pensando nos meus herdeiros. Por isso a palavra de Deus diz que você será chamado a família bendita do Senhor. Mas ele está falando só para aquela família, ele está falando toda a geração dele. Porque a minha escolha precisa ser bem feita. Então, eu entender que tenho a salvação, porque fiz a escolha certa, eu fui aquele homem, eu até coloco aqui em Lucas 23, não precisa colocar que eu vou só dar a ideia, está lá em Lucas 23, 39 a 43, aquele ladrão que reconheceu de Jesus que ele era o Senhor, ele estava num tempo de decisão. Ele não estava mais no tempo da vida, ele estava no tempo ele estava já falecendo. Naquele tempo, tinha 2 ladrões ali, 2 pessoas também
contrária a Roma, que fizeram as suas estripulias lá, que Roma pegou e sentenciou ele. Jesus, sem culpa, que era o cordeiro que precisava ser morto, estava no meio deles. Um não ligou, o tempo dele também estava sendo dado, mas ele não quis resolver, até falou mal de Jesus, mas teve o outro, que falou assim, Senhor, eu reconheço, então faça uma coisa, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus disse a resposta seguinte, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, uma decisão que mudou toda a vida daquele homem, mas aquele homem não tinha mais outra oportunidade. Mas para nós não foi na cruz. Nós não estávamos já a par de mortos, nós não estávamos no hospital já ali no CTI, e o médico disse, mais alguns dias. Você já parou para pensar isso? Jesus te salvou, você na plena saúde, disposição, na juventude, na força. Aí o Senhor espera que você agora possa alinhar agora a sua vida naquele que é o teu Deus, para que a sua vida seja vitoriosa. Então não caminhe mais achando e perdendo o seu tempo e achando, os dias estão passando assim. O que eu mais tenho escutado é assim, os dias estão passando rápido. Eu estou na fila do banco, aí a pessoa fala, poxa, já é segunda-feira, dia não sei quanto de fevereiro. E daqui a pouco ele está falando, já é março. Mas o que nós vamos fazer até março? Vamos deixar o tempo passar de qualquer jeito? Ou vamos alinhar aquilo que queremos com Deus? Escolha a vida. Escolha a presença. Escolha que Deus esteja atuando. Porque assim você vai contar testemunhos, assim você terá a vitória e assim o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E nós queremos...